Olá, boa noite a todos, esperando aí para nós darmos início no live de hoje, guardando aí as presenças de vocês. Quem chegar pode ir dando um oizinho se quiser, daí a gente já vai sabendo quem é que chegou. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Bom recebê-los aqui em casa, né? É um jeito da gente estar perto, né? Mesmo distante. Como é que vai, pessoal? Quem é que já apareceu? Quer me dizer como é que tá passando? Como é que tá se sentindo no dia de hoje, nesses últimos dias, né? De inquietação. Boa noite, Inácia. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos, tá? É com muito carinho que a gente recebe vocês, assim. Muito feliz, né? Pela participação de todos. Oi, Rome, querida, como é que vai? Como é que vocês estão, pessoal? Hein? Se alguém quiser que fale especificamente a respeito de algum assunto, não necessariamente hoje, tá, gente? Pode ser outro dia, pode deixar suas sugestões também, né? Sempre é bom a gente ter sugestões de temas para tratar, né? Ter assunto para falar, né? Assunto. Hoje para ser anunciada, Inácia, pois é, sabe que eu também, sabe? Acho que a gente meio que capta. Oi, Valéria, boa noite, adoro aprender. Eu também gosto de aprender contigo, Valéria. Né, querida, eu também passei angustiada, sabe? Ontem, sabe, uma coisa interessante, ontem eu percebi em mim, né? Às vezes, olha como a gente fala, né? A gente fala de coisas, às vezes quem tá do outro lado aí da telinha do computador olha pra gente falando esse monte de coisa e pensa, essa pessoa não tem problemas, ela não, né, ela não passa por essas coisas, mas na verdade, assim, ó, todos nós somos muito humanos, gente, a gente tem essas questões a resolver, então quem tá falando pode ser qualquer pessoa, mesmo os mais experientes, aquelas pessoas que a gente olha e acha, ai, como fala bem, tem também suas questões, a gente tem coisas para resolver, todos nós, né? E ontem eu tava falando com uma amiga querida minha, a Simone, que hoje falou que não vai poder estar, e a gente tava falando justamente disso, né? Que a gente também tá no processo de cura, todos nós estamos, né? Chorou, né, Inácia? Mas às vezes é bom a gente chorar. A gente só tem que se cuidar para não se deixar levar, né? A gente tá vivendo momentos de tensão, né? Até peguei algumas coisinhas aqui pra gente falar sobre a necessidade da gente se permitir algumas coisas, né? Porque parece que às vezes a gente não se permite sentir, manifestar problemas, né? Manifestar dor. A gente precisa se humanizar também e não achar que a gente é tão, né? Que não pode. A gente pode, a gente deve, porque isso também limpa, né? Limpa a alma. A gente tem que cuidar, ó, estamos todos juntos no mesmo barco e Jesus no leme. Isso aí, Valéria, a gente tá junto, né? Nessa grande embarcação nesse planeta Terra aqui, né? E ontem eu também tava, ontem e hoje eu também não tava muito legal. Por quê? Eu me dei conta que eu tava querendo fazer demais. Dar conta de coisas, todas as coisas, sabe? Às vezes a gente acha, principalmente nós mulheres, mas não somos só nós mulheres, os homens também, que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que estar disponível para tudo, a gente tem que estar bem sempre. E aí ontem eu tava nessas, né? Trabalhei bastante, porque continuo trabalhando. Resolvi fazer todas as coisas que tinham que ser feitas porque eu precisava fazer, eu precisava dar conta. Chegou no fim do dia, eu tava exausta, cansada, né? E não tem essa necessidade, a gente não tem essa obrigação de dar conta tanto de tudo, né? Será que precisa?
né? Será que a gente precisa ser tão sempre, né? A gente precisa se dar conta de que nós também temos as nossas limitações, né? E que às vezes está tudo bem não dar conta, né? E fazer só o que a gente consegue, né? E ontem eu estava assistindo, eu tive uma aula ontem muito interessante com a Maria Gurjão, é uma consteladora portuguesa, né? E aí ela falou uma coisa que eu achei fantástica, né? Como nós todos estamos unidos, de certa forma, né? E a gente vai sentindo essas vibrações do ambiente. Porque todo mundo está vivendo uma situação de angústia, né? Muita gente está vivenciando de forma muito profunda, é um momento muito especial no nosso planeta, né? Que tem muita angústia, muita dor e a gente sente essas coisas, né? E a gente fica maluco com isso, né? Então a gente tem que se permitir. A figurinha que eu tinha visto, acho que foi a Lígia que postou, dizendo que a gente precisava se permitir ser imperfeito, né? Por que a gente tem que alcançar um ideal de perfeição? Nós não somos, né? Nós erramos e tudo bem errar, né? A gente precisa se permitir errar, e a gente precisa se permitir ter dias ruins, né? Não precisa estar sempre no topo. Claro que a gente tem que também olhar para esses dias ruins, olhar para esses momentos de dificuldade e acolher eles também, porque eles também fazem parte. A gente quer excluir isso, né? E não dá para excluir. Ó, Valéria, outro comentário bom. Ó, aí a chance de dar ruim aumenta, a chance de dar ruim nesses momentos que a gente tá. Muita gente vibrando negativamente, muita gente pensando, porque nós somos energia, gente. E a gente capta essas emanações também, né? E aí tá essa psicosfera aí, que de repente até não tá dentro da tua casa, mas tá, e a gente se envolve nisso também, né? Então, claro que a gente tem que se permitir ter um momento de ruim, né? Entender que isso faz parte e que a gente tá vivendo momentos delicados, momentos de confusão no mundo, né? Momentos de pessoas, cada um falando de uma coisa, né? Cada um querendo uma coisa diferente, né? Então, a gente tem que ter esse autocuidado e se permitir ser imperfeito. Não, a gente não precisa falar sempre a palavra, ter sempre a palavra certa, né? Ter sempre a atitude correta. Isso é um ideal de perfeição que chega a beirar até a nossa arrogância, né? Olha, a Tânia dizendo que conversou sobre isso hoje. A gente chega a ser arrogante querendo ser tão maravilhoso assim, que eu consigo dar conta das atividades minhas, da minha família, dos meus filhos, da comunidade que eu estou inserida, eu consigo. Não, eu sou um ser humano, né? E eu sou, diante desses acontecimentos, eu sou pequena. Olha que grandiosidade isso tudo que foge ao nosso controle, né? Porque a gente quer o controle. Então é importante que a gente se permita ser imperfeito, ter dias ruins, a gente se permita errar, a gente se permita descansar. Ontem eu pequei, né, comigo mesmo por causa disso, porque eu não me permiti descansar, né? E aí, daqui a pouco, cansado, a gente tudo ganha uma dimensão maior, né? Tudo fica pior. A gente não, se a gente se tem algo que a gente conseguiria fazer, né, estando descansada, né? Quando a gente tá cansado, a gente não consegue, aí a gente se irrita, né? Ou a gente se angustia, a gente chora, mulher, né? Homem fica mais irritado, fala feio, né? Mas a gente às vezes também fala, né? Grosso, né? Com pessoas que a gente ama, às vezes a gente desconta em quem não precisava, porque a gente não tá reconhecendo os nossos limites, a gente não tá se cuidando. Não adianta eu querer cuidar do mundo e não fazer o meu trabalho, o meu dever comigo mesma, né?
Olha, Nilce, ainda bem que podemos errar e ficar meio para baixo às vezes. Ouvir isso me acalma, né? Porque assim, ó, não existe isso. Quem não tem seus momentos de nostalgia, de dificuldade? A questão é tu não fazer disso a tua vida, né? Porque a gente precisa aprender a olhar para todas as bênçãos que a gente tem, né? E também não se angustiar por termos diante de pessoas que não têm. Saber ser grato ao que a gente tem. Porque o que acontece? Muitas vezes há pessoas que quando observam as tristezas do mundo, né? As dores do mundo, a pessoa sofre. E não se dá conta que ela tem que ser grata porque ela tem outras oportunidades. Então, trabalhar para amenizar as dores do mundo é uma coisa muito bonita, mas ao mesmo tempo, isso não pode ser um motivo de sofrimento. Porque se eu tenho a possibilidade de não estar vivendo um momento infeliz, eu tenho que me alegrar com isso, né? E desejar que isso um dia possa se estender a todos. E isso foi uma coisa que eu vi ontem dessa professora portuguesa, que foi fantástico, que ela colocou exatamente isso. A gente tem muito trabalho a fazer em todos os níveis, né? No nível pessoal, de nos curar pessoalmente das nossas dores, as nossas paranoias, as nossas, né, para nós termos uma vida mais leve pessoalmente. E aí ampliando essa cura, sabe? Enquanto a gente não conseguir fazer a cura em nós, como é que a gente vai fazer a cura da nossa comunidade, da nossa sociedade? Porque a gente precisa olhar para coisas dolorosas, comunitariamente falando. Tem muita coisa no nosso mundo que pode melhorar. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa ir fazendo trabalhos devagar e sempre, né? Constantemente com a gente. Então é importante todas essas coisas, a gente reconhecer os nossos limites e também a gente tem o direito de mudar de ideia. Às vezes a gente se aferra, né, se apega a conceitos e ideias pré-estabelecidas e não quer voltar atrás por orgulho, por vergonha, né? Seja lá por quê. Mas a gente tem o direito de mudar de ideia também. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Pouco antes de entrar aqui, o Arthur veio conversar comigo, né? Pra ver como nós somos, né? Eu vou contar a história que ele viveu hoje. Eles estavam fazendo um trabalho em grupo do colégio, né? Esses trabalhos em grupo. E aí, dois colegas apresentaram pro grupo, né? Definir 2 trabalhos que eles acharam legal. Assim, os 2 trabalhos estavam bons. Só que um dos 2 estava num formato já prontinho. Que eles tinham que entregar em PowerPoint, com os slides e não sei o que, parará. Então um apresentou com os slides, o outro apresentou só o texto e teria que mudar a formatação e parará. Os 2 estavam bons. E aí eles optaram por ficar com o trabalho que já estava meio que formatado e tal, olharam, analisaram. Segundo o Arthur, tinha muita informação em cada slide, tinha que dar uma diluída naquilo e de repente incluir alguma coisa do outro que estava bom também, né? Mas aí ia dar menos trabalho. E o menino do trabalho, que seria o trabalho complementar, né? Não o que foi, se sentiu rejeitado, né? O seu trabalho. Ficou ofendidíssimo, quis sair fora do grupo. Olha como a gente faz essas coisas, né? E aí fiquei pensando como a gente também se comporta assim, né? Claro, eles são meninos, eles têm 13 anos, estão aprendendo a trabalhar em conjunto, estão aprendendo a trabalhar em comunidade, né? Ver o que é importante para o grupo, não a questão pessoal. E aí eles se deparam com isso e dá aqueles dramas, né? Aqueles dramas dramas mexicanos, né? Claro que com meninos os dramas mexicanos são menos dramáticos que das meninas, né?
Mas aí deu esse impasse, aí o menino saiu fora e vai apresentar, vou apresentar sozinho, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Sou eu que importa, minha posição, o meu trabalho, eu não quero juntar, eu quero que a minha ideia, eu quero que minha forma de ver, o meu jeito de fazer, né? Então agora a gente está se confrontando com essas situações, né? E aí, às vezes, a gente queria que tudo estivesse acontecendo do jeito que a gente pensa, né? Do jeito que a gente sonha. A gente queria, por exemplo, que a comunidade, que todo mundo, né, seja a minha cidade, seja o meu estado, pensasse e fizesse do jeito que eu estou enxergando que é o jeito certo. Mas na verdade a gente está vivendo uma situação que ninguém sabe o que é o certo. Ninguém sabe exatamente o que é o melhor. Cada um puxa às vezes para um lado de acordo com os sentimentos que tem, com os medos que carrega, né? E a gente não está conseguindo conversar. E a gente está ficando cada vez mais perdido, e esse sentimento de perda, né? Às vezes até de não pertencimento a lugar nenhum, porque esse lugar não aceita o jeito que eu falo, o jeito que eu digo, eu não quero esse lugar, então eu não tenho lugar. Olha que coisa maluca que passa na nossa cabeça, né? A gente tem lugar, né? Nós estamos vivendo um momento diferente, né? Um momento diferente. Como é que a gente vai sair disso? Não sei, mas tomara que a gente saia melhor, né? Tomara. Só que nesse momento a gente tá vendo muitas coisas acontecendo, né? Coisas dolorosas, pessoas morrendo, né? Pessoas passando necessidades financeiras. E todas essas dores acontecendo, e a gente absorvendo isso e vivendo nesse turbilhão de emoção, nesse turbilhão de incerteza e no medo. Aonde isso vai me levar, né? Então me permitir me acolher, me permitir descansar, me permitir ser humana e conseguir enxergar um pouquinho além, né? Eu tenho muita dificuldade com essas certezas absolutas que as pessoas têm, sabe? Porque, poxa, quem é que pode ter certeza absoluta hoje em dia, né? De alguma coisa. Quando a gente defende com unhas e dentes uma ideia, um ideal, uma pessoa, né? Sem olhar além. E hoje, Valéria, tu que tá aí, né? Quando a gente tá num outro estudo, né? Que o Carlos no estudo colocou muito legal, né? A respeito de um trabalho em coletivo, né? Em que não importa quem é o, o diretor, né? O presidente, não eram, no caso não era do país que se estava falando, era um presidente de uma associação, né? De uma entidade. O que importa é o grupo saber tomar decisões coletivas e trabalhar junto, né? A coletividade, apagar personalidades individuais, e como isso é difícil, apagar personalidades individuais a bem do coletivo, né? Para que aquilo funcione harmonicamente. Eu oferecer algo de mim, entregar algo meu, né? E não querer que esse meu seja só meu, né? Entender que isto pode ser de todos. É um desafio para nós, né? A gente é muito ligado em eu mesma, né? E a gente ainda não olha o coletivo, talvez por conta das dores que a gente carrega, né? Muitas vezes as dores do coletivo, elas tocam dentro de feridas profundas que a gente tem, né? Quantos sistemas, né? O nosso sistema familiar carregado de dores, né? De incompreensões, de dificuldades, né? E aí? E se a gente for olhar num nível maior, né?
todas essas fronteiras que a gente tem, que a gente delimita, né, de grupos, isso tudo a que serve, né? Quando eu separo tanto, quando eu excluo tanto, a que serve essa exclusão, né? Como trabalhar a integração? Eu me preocupo muito, me preocupo não, né? Entrego para Deus, porque, mas essa coisa de nós e eles, né? É tudo nós. Se a gente olhar de fora, meu Deus, nós estamos aqui todo mundo dentro dessa bola, dessa bola, que há quem diga que não é bola, né? Essa bola azul que tá circulando aí pelo espaço, e tem uma música infantil muito linda, que é do Carrossel, que é, até me lembrei agora, vou ver se eu procuro pra gente, pra colocar aqui, que é Filhote do Filhote, não sei se vocês já conhecem. É uma música infantil que ela começa dizendo assim, achei a música, depois eu vou tocar no final pra essa música pra vocês, pra nós ouvirmos. Deixa eu ver se eu acho a letra. Não tô achando a letra. Mas ele começa uma coisa mais ou menos assim, ó. Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço, né? E é isso. Na verdade, assim, ó, se a gente for parar pra pensar essas separações todas, nós somos todos ligados, de repente, né, pelo mar. Olha que lindo. Nós estamos todos misturados nesse nosso planetinha aqui e a gente precisa aprender a enxergar além do que nos separa e conseguir ver o que nos une. Entender que ao me cuidar, eu cuido também do outro. E que quando eu conseguir me tratar, eu estou me transformando em alguém melhor que vai conviver melhor. E que quando eu não tiver mais muita coisa para olhar dentro de mim, eu posso olhar para o outro e posso ajudar o outro a descobrir coisas. Às vezes a gente passa uma vida inteira querendo fazer trabalhos externos e buscando o externo sem fazer aquilo que é necessário dentro de mim, né? Aquilo que está urgente tratando, né? Como dizia o Sartre, o inferno são os outros, né? Que nem o coleguinha ali, todo o grupo deles que não conseguiu se organizar, né? Com 2 trabalhos bons, não conseguiu fazer a junção e apresentar uma coisa só. A gente não consegue fazer a junção e enxergar a união que pode haver, né? Dentro das nossas diferenças, respeitando as diferenças, né? A gente não consegue enxergar que quando a gente tiver as nossas necessidades satisfeitas, né? A gente pode também atender as outras necessidades. Às vezes, mesmo que as nossas necessidades não estejam completamente satisfeitas, mas que há outras necessidades e há outras visões de vida diferentes das nossas. Há pessoas que têm necessidades completamente diferentes, que enxergam o mundo de um jeito diferente, que têm experiências completamente distintas, né? Ontem, essa professora portuguesa de novo falando, né? Porque a gente olha para o português, às vezes, com um certo ranço de preconceito, né? Por conta da colonização. E aí ela estava contando das dores das mulheres portuguesas, muitas, né? Que tinham filhos, enfim, e aí os maridos resolveram vir, né, ao Brasil, naquelas caravelas, né, nas navegações para tentar a vida aqui e de repente depois buscá-las. E aí quando ela falava isso eu ficava lembrando dos refugiados, né, que saem dos seus países e que tentam fazer a vida em outros lugares para depois, quem sabe, trazer ou mandar dinheiro para fora. Quantas pessoas vivem essas realidades que a gente desconhece totalmente, são dores que a gente nem imagina, né? E aí ela estava falando dessas mulheres que ficaram em Portugal e muitas, os homens sumiram, nunca mais. E aí muitas delas carregam mágoas profundas desses homens, achando que vieram para o Brasil,
arrumaram alguém e não mandaram mais dinheiro, não se preocuparam com a família e parará. Mas isso são coisas que elas acham. Porque vai que esse homem morreu na travessia. Olha que coisa, como a gente cria situações, né? Vai que morreu na travessia e não pôde mais voltar. Então são coisas, dores que acontecem em situações que a gente vivencia, que a gente não... E que o outro vivencia, que a gente não faz ideia. Então, a hora que a gente conseguir se equilibrar, a gente consegue enxergar mundos além nas vivências do outro. Possibilidades além das nossas possibilidades. Aprendizados que podem ser conjuntos, porque eu não preciso viver necessariamente uma dor para aprender. Há quem defenda que a gente só aprende através da dor, mas a gente aprende observando também. A gente aprende percebendo como pode ser, às vezes estendendo a nossa mão, e enxergando um mundo diferente. Não querendo colonizar o outro, porque a gente tem muito isso, né? Eu quero colonizar o fulano. A gente fala muito da colonização, né? Que se perdeu a memória dos índios, que se perdeu... Mas é o que a gente faz quando eu quero impor a minha ideia, o meu jeito de ver. É a mesma colonização. Olha só que interessante, né? Quando eu quero que alguém que saiu de um lugar venha para cá e adote o meu costume, minha forma de ser, eu tô colonizando. Às vezes eu colonizo sentimentos, às vezes eu colonizo ideias, né? Do outro, sem respeito, né? E na verdade nós todos somos passageiros desse planeta aqui, né? Que tá flutuando aí. E a gente precisa se cuidar individualmente e cuidar da coletividade. E quando a gente conseguir cuidar uns dos outros de verdade, a gente vai ter atingido um estágio a mais na nossa evolução, né? Eu vou deixar aqui a musiquinha, essa, porque eu acho que vale a pena. Eu não tenho caixa de som. Vamos ver se vai ficar bom, porque normalmente eu tenho caixa de som. Só que hoje, como eu não ia botar a musiquinha, eu não trouxe caixa de som pra cá. Então vamos ver se vai funcionar, gente. Essa música, ela é infantil, tá? Uma música de criança. Mas ela fala exatamente disso, né? De um jeito tão bonitinho. Vamos ver se vai dar. Me avisem se tá bom o som, tá? Ih, vai entrar uma propaganda. Vamos tirar aqui a propaganda. Tirando a propaganda, assim que passar a propaganda, eu colocarei a música. Que coisa chata. Aqui. Estão ouvindo, ó? Dá pra ouvir? Me avise. Não, vou pegar outra, tá? Esse aqui não é legal. Vamos pegar outra. É por isso que eles... Só pra complicar, né? Só pra complicar, eu não estou achando a música legal. Mas Parei. Agora... Carrossel. É do Carrossel a música. É do filme Carrossel. É do filme não, da novelinha Carrossel. Vamos ver. Dando pra ouvir? Vamos ver se agora vai dar certo. Os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Natureza caprichosa.
Vocês estão conseguindo ouvir? Que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira e riacho. Acho que eu baracona no mato, vem do vento, ouvindo rock, está trabalhando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Deixa a terra florescer, pensando no filhote do filhote que ainda vai nascer. Deixa a terra florescer, pensando no filhote do filhote que ainda vai nascer. Vou colocar a letra aí pra vocês, né, nos comentários, tá bom?